Olá, pessoal! De volta com o podcast mais charmoso de Santos Dumont, Um Dedo de Prosa. Nesse dia gostoso, nós estamos recebendo a Dani. Olá, Dani! E aí, Gigi, tudo bem? Tudo jóia! Olha nós aqui outra vez, né? De novo, para promover esse diálogo, esse bate-papo gostoso com as pessoas que fomentam a arte no município de Santos Dumont, com os fazedores de cultura. Recebendo hoje o Ayuri, que vai contar um pouquinho para nós da relação dele com a cultura, de que é também uma relação histórica, familiar, e eu tenho certeza que será um bate-papo bem legal. Esse podcast, como vocês já sabem, ele é financiado pela Política Nacional de Blanc, PNAB 2024, e é o seu espaço para falar de arte, para ouvir, para viver, para sentir e para se sentir tocado também. Ayuri, para quem não sabe, é um jovem rapaz. E como essa juventude tem nos emocionado, né Dani? Muito. Então vamos lá, seja bem-vindo, Ayuri. Muito obrigado. Meu nome é Ayuri, eu tenho 28 anos agora. Jovem. Um velho senhor. Um jovem senhor, um velho adolescente, fica aí o questionamento. Não, eu falei velho senhor. Não, menos. Peraí. Tô no meio termo. Eu tô no processo da passagem, né? Eu tô aqui há mais ou menos 13 anos. Não, mentira, mais. A gente sempre anos, esquece. Mais ou menos 13 anos mexendo na arte cultural. Eu comecei a minha prática mesmo com a dança. E da dança eu fui migrando mais para as artes cênicas. Mas assim, é uma questão, igual a Gisele falou, é uma questão muito histórica, né? Porque eu venho de uma família composta por artistas. O meu pai, ele era um poeta, ele era um escritor. Escreveu muita poesia, música, peças de teatro. Peça, inclusive, que a minha irmã já chegou a apresentar, então a minha tia. Que ótimo. Lindo isso, né? E a minha mãe também. Minha mãe, ela é atriz desde antes de eu me entender por gente. Assim. Desde antes das minhas irmãs se entenderem por gente, na verdade. A minha família toda faz parte do Grupo JC, que é um grupo de jovens aqui da cidade, que é um grupo que ele tem um viés mais religioso, assim, entre aspas, é um grupo ecumênico. Sim. Mas o Grupo JC, ele sempre usou muito a arte e o teatro como um instrumento de trabalho, como um instrumento de alcançar as outras pessoas. Bacana isso. Então, o JC, lá nos anos 80, 90... Porque já fez 50 anos, né? Já. O JC. 55 ano passado. Isso aí, viu? Uau. Lá nos anos 80 e 90, o pessoal do JC participava de festival de música cristã, festival de música no geral, e gincana, e esse tipo de coisa. Então, o JC tinha coral, tinha um monte de coisa. E o JC apresentou muitas peças, principalmente nessa época da década de 80 e 90 ali. E a minha mãe participou dessas peças, em várias montagens. O JC fez muita coisa Orlando Suassuna, fez Rock Santeiro, fez Dona Xepa, fez Legal. diversas peças. E é um grupo que está na ativa há muito tempo, né? Igual você falou. Sim. Então, assim, minha mãe, ela começou antes, mas no JC ela participou muito do teatro. E vendo a minha mãe em cena com o JC, começou a questão das minhas irmãs e depois eu também. Assim. Eu lembro que eu tinha meus 8, 9 anos, por aí, quando eu vi minha mãe em cena a primeira vez. Foi quando a gente morava em Lafayette, né? Essa questão que eu morei muito tempo fora. E aí a gente morava em Lafayette, a gente tinha acabado de voltar pra cá, quando o JC fez mais uma montagem de peça, depois de muitos anos sem fazer. E a minha mãe entrou em cena, e foi a primeira vez que eu vi a minha mãe atuando. E minha mãe, ela sempre me levou pra teatro, esse tipo de atividade cultural, ela sempre fez questão de me levar. Principalmente quando a gente morava em Lafayette, que tinha um âmbito cultural muito ativo na cidade. E aí, quando a gente voltou, eu vi a mãe em cena, e foi o meu primeiro contato, assim, vendo a minha mãe atuando. E assim, nossa, eu lembro assim, perfeitamente, sabe, da cena e tal. E aí... Isso te impactou? Bastante. Mas eu era bem quietinho. Apesar de não parecer hoje em dia, eu era bem quietinho.
E a minha mãe ficava assim, não é possível, porque você é muito quieto, você não sai de casa. Você tá destoando da família, na verdade é foi um isso. negócio assim. Entendeu? É a ovelha que tá destoando. Todo mundo gosta de escrever, eu não gostava de escrever. Todo mundo gosta de gostar. É. Eu gosto muito de ficar em casa. Sempre fui Não muito... pode. Não podia. Não podia ser assim. Mas não, ela sempre teve essa preocupação, porque as minhas irmãs sempre foram muito desenvoltas, Muito questão de falar. ativas, isso e tal. Eu assim, não, você não sai de casa, não vai fazer um negócio assim. Aí minha mãe me incentivou bastante, eu comecei na dança. Aí eu tive minha primeira apresentação de dança lá em 2012. Aí quando foi em 2013, veio a oficina da Artesania Nômade. Que veio o pessoal do Teatro Terceira Margem, lá de BH. Que eles são um grupo de palhaços. E eles trouxeram uma oficina de palhaçaria e arte circense. Que era o Terceira Margem com o pessoal do Circo Voador, se eu não me engano. Tem muito tempo isso. Lá de BH também. E aí nessa oficina a gente teve algumas vivências de palhaçaria, acrobacia, equilibrismo, malabares e várias coisas assim. E aí foi ali que eu acho que começou a minha jornada de fato, assim, foi ali que eu me encontrei. Porque a palhaçaria é uma magia assim muito inexplicável. Assim. Eu ia te perguntar sobre isso. As artes cênicas, as artes da cena, né, é amplo, né? A gente fala de ópera, a gente fala de teatro, a gente fala das várias categorias de teatro, a gente fala de dança, a gente fala de palhaçaria também, né? Arte circense. O que tem a palhaçaria? Qual é a mágica por trás da palhaçaria? Porque a gente fala muito sobre palhaçaria como uma ferramenta também de autoconhecimento, né? Acho que a questão é essa, assim, justamente isso. Acho que a palhaçaria, ela é muito real. É que a gente traz muita verdade no que a gente faz como palhaço. Porque as pessoas, né, têm a mítica, né, de que o ator é um bom mentiroso. Porque quando a gente tá atuando, a gente conta mentira. Mais ou menos. Uhum. A gente mente um pouco. Mas quando a gente tá atuando em cena, em peças, né, de fato, a gente conta uma mentira, mas que a gente acredita nela. Sim, um jogo. É um jogo. A gente tá acreditando no que a gente tá mostrando. A palhaçaria não. A palhaçaria a gente não mente em nenhum momento. O palhaço, ele não é um personagem, assim. Eu acho que o palhaço ele é muito mais o exagero de quem você é de verdade, assim. É muito real. O meu palhaço se chama Paçoca. Que é uma história muito engraçada também, porque eu não como paçoca, eu não gosto de amendoim, detesto amendoim. Eita, Mas virou paçoca. Virou paçoca, porque eu sou uma pessoa muito lerda. Eu sou uma pessoa muito devagarzinho, muito lentinho de vez em quando. E aí, quando falou, não, nome de palhaço, não sei o que, não, gente, eu sou uma pessoa lerda. Tem que ser paçoca. Só que eu queria dizer pamonha. Então, a minha própria lerdeza me fez errar. E aí o erro acabou virando um negócio. Então, assim, é por isso que eu falo, é o exagero do ser, gente. Eu sou tão lerdo que nem pra acertar meu nome eu consegui. É muito real, assim. Você sabe que isso já é uma cena, né? Você contar isso já é uma coisa maravilhosa. Né? A palhaçaria é muito vívida nesse sentido, sabe? É tudo muito real, é tudo muito visceral mesmo, assim. É do fundo do ser do ator que vai pro palhaço. A gente não tá inventando nada, a gente tá só exagerando a nossa loucura, assim. Isso. Muito legal, muito legal. E você passa pela dança, volta aí esse fio, você passa pela dança e chega na palhaçaria, nessa vivência. Isso, eu entrei nas danças urbanas em 2012, aí em 2013 teve a questão do circo, assim, quando eu comecei na palhaçaria com o Teatro Terceira Margem, o Artesania Nômade, que esse é o nome desse projeto. O Artesania Nômade foi um projeto que durou assim, quase que um ano inteiro. O pessoal do Terceira Margem vinha várias vezes, assim, a cada 2 meses, se eu não me engano. Aqui em Santos Dumont. Me lembro de alguns sábados no calçadão, né? E era uma explosão de cores e de alegria. Foi um movimento muito bonito, assim. Era lindo, né? Aqueles vários palhaços, inclusive crianças. Envolveu muita gente. Nossa, ali. era belíssimo. Foi um projeto enorme. E aí eu comecei na palhaçaria, enquanto eu ainda fazia danças urbanas, que eu fiquei 3 anos ali nas danças urbanas. Comecei na palhaçaria em 2013, foi um ano assim de curso. E aí desse curso surgiu assim os primeiros passos da 14 Risos, que foi a companhia de palhaços que surgiu. Ah, legal. Porque no Artesania Nômade,
igual eu falei, tinha muita gente envolvida. E eu, assim, tava conversando com a minha irmã um dia desses. E a gente lembra de pelo menos mais ou menos umas 20 a 30 pessoas fazendo a oficina. Nossa, que Uau. bacana. É um público excepcional. Era. Né? Ali em 2013, né? Sim. Tinha muito incentivo na época também. É. Então, assim, a gente tinha, eram de 20 a 30 pessoas participando ativamente do curso. E dali, dentre essas 20 a 30 pessoas, estava eu, minha irmã, Sim. minhas duas irmãs, na verdade, É. minha Minha mãe, mãe, sua tia. minha tia. A minha tia não fez a Não. primeira oficina. Não, A minha acredito. tia entrou depois para palhaçaria. Ah. Mas o Flávio, né, que é um Sim, dos nossos coordenadores da 14 Risos, com o filho dele. Isso. O Henrique, na época, tinha Bebê, né? 4 anos, eu acho. É. Ele fez a oficina com a gente e atuou É com a o gente. Pipoca. Pipoca. É. Até hoje ele tava na palhaçaria com a gente. Começou com 4 anos de idade. E aí foi esse ano inteiro de curso e a gente começou a dar os nossos primeiros passos, né? Porque aí começou o contato ali, vai numa escola ali, faz aqui e tal. E aí acabou que, né, questões da vida, muita gente que tava no curso não prosseguiu com a palhaçaria, né? Foi para outras áreas, teve gente que se mudou e por aí vai. Mas a gente acabou ficando muito fechado nisso, assim. O pessoal da minha casa, mais o Flávio e algumas outras pessoas. E dali foi surgindo a 14 Risos. Que aí a gente começou a ensaiar mais algumas coisas juntos. Aí faz um aniversário aqui, vai numa escola ali. Isso aqui. E foi surgindo assim, a necessidade de a gente ir se inovando. Aí a gente foi pesquisando, aprendendo mais números, aprendendo mais coisas. O Flávio, ele faz uma quantidade absurda de coisa, que ele sobe naquele negocinho, e aí equilibra ali, e toca aqueles instrumentos, que é multi-instrumentos de uma vez só. Que e ótimo. cada um foi assim, dentro da palhaçaria, mas cada um foi pegando mais ou menos uma área diferente. Descobrindo, né? E hoje você dá aula de teatro Isso. aqui em Santos Dumont. Aqui em Santos Dumont também. Que aí o processo sempre meio longo, né? Muitos anos passaram. Que aí depois do Artesania Nômade, vieram outras oficinas de teatro, outros workshops, festival de inverno, incentivo da Arcelor, que vinha, né, pessoal de BH, muita gente de BH. Armatrux, que era de BH, Galpão Cine Horto de BH, Sim. muitos grandes grupos de BH vieram da oficina aqui. E eu fiz vários, praticamente todos, né? E essa troca, ela é fundamental, né? Extremamente. Enriquece ainda mais a... E assim, fundamental falar que, por exemplo, o Grupo Galpão, o Armatrux, né, ou seja, companhias e até mesmo como esse projeto Artesania Nômade, né, são projetos patrocinados. Você tem tanto a iniciativa privada investindo, né, ali deduzindo imposto de renda, etc., imposto estadual, ICMS, quanto a figura do Estado também propondo as leis de incentivo, as políticas públicas, né? Esse podcast, como a Gi falou, é resultado de uma política pública emergencial, que é o Aldir Blanc, que a gente não pode deixar, inclusive, de dizer que faz toda a diferença, né? Para quem está na ponta fazendo arte como você, né? E que também é um resultado de uma luta, né? De uma luta comunitária, artística, dos agentes culturais. Então, olha o quanto que isso é formativo. Exatamente. Como a Yuri está trazendo pra gente, né? Como isso é importante. Ainda mais assim, uma cidade igual Santos Dumont, que até pouco tempo atrás não tinha nada focado especificamente para a área das artes cênicas. Sim. Porque Santos Dumont é uma cidade que ela tem um histórico artístico muito grande. Exato. Na área da música, na área da dança principalmente, Sim, né? sim. Os estúdios de dança eles estão aí na cidade atuando tem... E com excelência, né? com Ganhando excelência. prêmios. Sim. Então tem uma vocação pra Tem, dança. indo e para música. representar a cidade fora da região, fora do estado. Fora do estado, Muito legal assim. saber. Na dança, né? Muito. Na música, com o Sim. conservatório. O nosso conservatório de Bandas. música aqui é reconhecidíssimo, as bandas de música, né? Mas as artes cênicas aqui em Santos Dumont nunca falava muito forte também, né? Mas assim, não costumava ter uma coisa muito direcionada. Então qualquer coisa que vinha de fora, para quem gosta de atuação, quem gosta de artes cênicas, é muito importante. Porque a chance que a gente tem de aprender coisas diferentes, de treinar coisas que a gente não costuma treinar. Sim. Então era muito importante esses incentivos. Muito legal isso. E todas essas oficinas, assim. Então foi grande parte do meu processo de formação foi esse, porque eu não fiz um superior com técnico em atuação. Sim. Eu tô indo ali baseado no meu histórico longo de atuação, assim, de tempo de
de palco mesmo, sabe? Sim. Agora, você está contando a sua história e me fez pensar o seguinte. As artes cênicas aqui em Santos Dumont, elas deram um certo boom, mas também no sentido de organização. Porque a gente tem a Companhia 14 Risos, a gente tem a OCA, eu queria que você falasse um pouquinho como funciona a associação, né? Uma é a associação, enfim, como se dá, porque tem se tornado um segmento, né, cultural muito organizado, muito bem organizado, né? E isso também é um saldo positivo. Quando você tem dentro do seu município grupos organizados, diferentes frentes artísticas, né? A OCA, ela é uma associação artística que ela surgiu assim da necessidade de se organizar mesmo. Porque a 14 Risos, ela é uma companhia de palhaços. Então ela é só um coletivo ali que a gente se juntou e passou a atuar junto. Mas nessa questão, a gente vendo lei de incentivo e esse coisa, a gente começou a sentir a necessidade de estruturar melhor o nosso trabalho. Institucionalizar o trabalho, né? Tem um CNPJ. Faz toda a diferença. Exato. Então a gente começou a correr atrás do processo de transformar a 14 Risos, originalmente, numa associação, para que a gente pudesse ter o nosso CNPJ registrado e etc. E no processo, né, dessa conversa sobre institucionalizar a 14 Risos, a gente percebeu que a gente tinha uma oportunidade de ampliar um pouco o trabalho e a gente não se limitar a 14 Risos, que é palhaçaria, e sim uma associação cultural. Que a proposta da OCA, ela é muito mais do que só a palhaçaria. Ela é mais ampla, Ela é mais ampla. A 14 Risos, ela é o nosso carro-chefe, porque é onde a gente tem mais experiência de atuação, a gente consegue levar número e muita coisa. Mas a gente tem, dentro da própria companhia mesmo, uma gama muito maior de artistas em outras áreas. O Flávio é músico, a minha mãe e minha tia são artesãs, a minha irmã é desenhista, escritora, etc. Então, assim, a OCA, a ocupação cultura e arte, a visão da OCA é trabalhar com muito mais do que só a palhaçaria. É tentar procurar gente para dar curso, organizar evento, esse tipo de coisa, sabe? A 14 Risos é o nosso carro-chefe, é o que a gente leva pro palco, é o que a gente leva para as pessoas assistirem. Mas a ideia da OCA é muito mais que isso. A gente tem como proposta, né, como planejamento, trazer oficinas para a gente poder ensinar a arte, a palhaçaria para mais pessoas, as artes cênicas para mais pessoas, fazer parceria com, né, questão de outros artistas, gente que vem de Juiz de Fora, BH, a gente tem muito contato, assim, né? Muito legal. Eu tive a oportunidade, Ayuri, de assistir por 2 vezes a Velório do Nordestino. E assim, te confesso que foi uma das coisas mais bonitas que eu já senti na vida. E se entrar em cartaz novamente, eu assistirei. Numa oportunidade, eles foram até a Feira Literária, que é a FLIF, né? A Feira Literária de Santos Dumont, FLIF Formoso. E foi uma integração tão grande dos atores com a própria comunidade, né? Por que você tá rindo? Ele tá rindo porque, olha, chegou um momento, porque é um velório, né, do nordestino, alguém há de morrer e ficar num caixão, é um velório, né? E um senhorzinho da comunidade, desatento, 12h, 3h da tarde, já devia ter tomado uma água que o passarinho não bebe, mas devoto que respeitosamente, né? Ele foi foi no lá. caixão na rua, tirou o chapéu da cabeça e praticamente Parou do rezou. lado do morto. É teatro de rua. E foi, assim, uma coisa, né, que tocou todo mundo. E, assim, passa uma energia muito boa, né, porque eles vêm em cortejo e você tem várias figuras representadas ali que contam um pouquinho da história da gente, né, de cada um de nós. Então, é uma conexão muito bacana. E depois, eles apresentaram também na Feira Literária de Rio Novo. Sabe Rio Novo?
Fui. Tava no ônibus. Naquela época eu ficava só quietinha, Eu ouvindo, não observando, entendeu? Agora que eu falo mais. Mas eu estava em Rio Novo e foi igualmente bacana, sabe? Uma energia. Que ótimo. Então, isso. assim, é uma experiência. E uma dramaturgia de vocês? Desculpa te Não, interromper. Então, o Velório Nordestino, é uma apresentação do JC. Eu sou uma É. pessoa que eu tô em muitos meios, as histórias se misturam. Isso aqui é Tudo bom. bem, isso é ótimo. O Velório Nordestino é uma peça do grupo JC, Sim. que ela foi escrita, não sei muito o nome, pela Maria Inês e uma outra senhora, que são daqui da cidade, elas eram professoras. Entendi. Olha. Só que é uma história muito louca também, né? Sim. Porque elas escreveram essa peça, e era um texto minúsculo, assim. E elas escreveram a peça e tal. E aí, a minha mãe, ela não era muito benta quando jovem. Nem ela, nem minha tia, nem os amigos. E aí, nesse processo da minha mãe, né, ser uma pessoa muito ativa, que faz muita coisa, acabou que o texto chegou na mão dela pra eles fazerem a montagem, coisa de escola. E aí, esse texto foi apresentado na escola, sei lá quantos anos atrás, e o texto chegou na mão do JC eventualmente. Só que no processo que chegou na mão do JC, ele foi apresentado dentro do próprio grupo, e depois a gente levou a peça, a gente acho que não estava nem vivo, né? A peça foi levada para outras apresentações, acho que até em outras cidades mesmo na época, Sim. em outras regiões. E aí o texto ele foi sendo expandido, assim, cada vez mais. O Os texto, personagens foram surgindo, ganhando vida, uma coisa. Que ótimo. Era um isso, texto que né? ele Foi tinha- crescendo, vai Sim. tendo Crescendo, vida. é. Eram umas, sei lá, deviam ser 5 páginas de texto originalmente, hoje em dia tem umas 30. É. A peça tem 1h30, tinham 15 minutos. Que Olha só. ótimo. E a gente foi. E aí então o texto originalmente ele foi escrito pela Maria. Gente, sou muito ruim com o nome. Ai, eu queria muito lembrar. Não vou conseguir agora. Mas Não, era tá Maria tranquilo. Inês e uma outra senhora. E ele foi tão adaptado, mas tão adaptado, que assim, a gente já nem sabe mais Esse dizer original já tá. o que é original, o que é É. novo, o que isso foi modificado. Mas são autores que também são da cidade. Né? De forma geral, é um texto que surgiu aqui, que a gente apresentou. A gente apresentou lá em Formosa, a gente apresentou em Rio Novo. Matias Barbosa. Matias Barbosa. A gente levou ele pra fora algumas vezes já. É para ver a potência, né, da arte, né, e das artes cênicas aqui na cidade. Né? Isso é muito bacana. Outro dia, não sei se você faz, porque como você é professor lá no Isaac, né, outro dia eu lamentei não conseguir assistir Eduardo e Mônica. Não, leve. Léo e Bia. Enfim, é quase a mesma coisa. E olha que eu anotei aqui, gente. Léo e Eduardo, Bia. Mônica, Léo e Léo e Bia Bia, tá aqui. enfim. E assim, é uma coisa bacana, porque foi apresentado na praça. Olha que E na bacana. praia. E na praia, no Rio de Janeiro, porque eles meio de exportação. Aham. Né? Isso foi super bacana. E, novamente, a questão da gente ocupar os espaços públicos, né? Encher de arte a cidade. Como é que foi essa experiência? Cara, Leve é uma loucura. Leve é um texto que originalmente é do Oswaldo Montenegro. Sim. E que o Aleph, né, que trabalha comigo no Isaac, na comparsa, ele é apaixonado pelo texto. E aí, assim, ele me mostrou... Existe um filme também, dirigido pelo Oswaldo. Ele me mostrou um filme, assim. A gente vai fazer essa peça pra ele. Hã? Como é que é? Porque é uma história engraçada. Que quando eu entrei pra comparsa, eu falei, pô, né? Aleph, eu sou comediante, eu sou palhaço, eu não sei fazer drama. Nunca tinha feito drama na minha vida. E eu já conheci o Aleph, a gente tem visões completamente diferentes de teatro. Ele é extremamente dramático, teatro oprimido, eu não sei o quê. E eu sou comédia, eu sou palhaço, eu sou isso. Eu falei, gente, isso não vai dar certo. Aí ele me chamou e eu fui. Aí eu falei, a gente vai fazer essa peça. Eu falei, tá. É um dramalhão, assim. Drama pesadíssimo, com temas polêmicos e não sei o quê. Eu falei, não vai dar certo. Mas tá, vambora. Já que você quer fazer, vambora. E aí, a gente pegou a companhia, né, a comparsa oficialmente, ela é composta por mim, o Aleph e o Marcos Daniel, que é um outro colega nosso. E aí, quando foi no meio do ano passado, assim, a gente vai montar o EB e tal, a gente vai pegar alguns alunos do Instituto, do Isaac, e a gente vai montar essa peça. Então tá, vambora. Aí a gente pegou o texto, ficamos ensaiando assim, exaustivamente durante as férias do Instituto, né? E a gente apresentou Léo e Bia lá no Centro Cultural. Ele foi a primeira peça de teatro apresentada no Centro Cultural depois da reforma. E aí a gente apresentou e foi muito legal. Assim, pô, a gente queria fazer mais uma vez. Nossa, tive um trabalho danado pra apresentar um dia só. Não tem como.
Aí a gente montou de novo. Aí quando foi no final do ano, a gente, né, para os alunos do Instituto apresentarem, vamos fazer live de novo. E aí, então acabou assim, a gente apresentou essa peça 1, 2, 3, 4 vezes. Tipo assim, eu tô conversando com fulano de tal, não sei o que, eu quero ir pro Rio, levar essa peça pra ele. Como é que é? Não, pro Rio e tal, não sei o que. E aí tinha gente que tinha apresentado com a gente que tinha saído do estudo, porque isso não sei o que, isso não vai dar certo. Mas vambora, né? Eu sou a pessoa, gente, isso não vai dar certo, mas vamos tentar. E aí, o Aleph lá, vambora que não, vai dar certo. Aleph é maluco. É assim que eu gosto. Eu gosto dos malucos porque eles sempre são beleza. Entendeu? Mas no fim dá certo. Então a gente começou a ensaiar, arranjamos pessoas novas pra poder compor o elenco e tal, um novo personagem, mudou isso, mudou aquilo. A gente vai apresentar, tá. Quanto que vai apresentar? Não sei ainda não. Onde vai apresentar? Também não. Não sei ainda não. E ele ficou enrolando. Falta... E aí a gente meio que uma data limite. Porque a gente um dos nossos alunos, ele se mudou pra Rio Pomba. Foi estudar também. Foi estudar em Rio Pomba. E aí a gente precisava apresentar essa peça antes dele ir pra Rio Pomba. Olha só. Então tem um desafio aí lançado, né? Tinha um desafio lançado. Ele iria pra Rio Pomba numa segunda-feira, a gente tinha que apresentar antes disso. E aí quando foi no último fim de semana, antes dele ir embora pra Rio Pomba, olha assim, a gente vai apresentar sexta-feira na praça, sábado em Niterói. Simples e assim. Domingo no CTO na Lapa. Simples. Vambora. Tudo produzido. A peça estava toda ensaiada, mas a parte de produção não tinha nada. Aí começa a descrever, montar cartaz de divulgação e não sei o que, e vai atrás de patrocínio tudo em uma semana. E aí a gente foi, correu atrás de patrocínio. E como é que foi essa apresentação no Rio? Foi a primeira vez que vocês apresentaram fora de Santos Dumont? Enquanto comparsa, sim. Enquanto comparsa, sim. E essa peça também, né? E essa peça também, como é que foi? A experiência do calor da Lapa? Não, o calor da Lapa a gente não fala, assim. O calor da Lapa foi terrível. Eu não sei lidar com calor. Eu achei que eu ia passar mal a qualquer momento. E aí, assim, a gente não tava pronto pra levar ela pro Rio, porque é figurino quente e coisas assim. Nossa, a gente não tava pronto. Mas aí, foi loucura também, gente. Esse processo todo dessa turnê de live foi uma loucura. A gente apresentou na praça pra passar chapéu, pra ver se a gente conseguia desembolsar uma graninha, né? A gente saiu cedo, a gente apresentou na sexta-noite na praça. Metade. Na praça aqui do Santos Dumont. Metade das pessoas nunca tinha apresentado em lugar aberto. Falei, gente, agora é hora de descobrir se vai dar certo ou não. Porque esse teatro em espaço aberto é muito diferente de espaço fechado. E é uma experiência que eu tenho com espaço aberto há muito tempo. E os meninos são jovens, assim, então eles estão todos começando teatro há pouco tempo. A maioria do elenco tem ali 1 ou 2 anos de teatro no máximo. Então assim, eu falei, gente, vai dar certo, confia e tal. Então a gente saiu pra Niterói cedo no sábado. Chegamos no sol de meio-dia. A gente apresentava num quiosque assim na praia. Assim, vamos ensaiar. Na praia, sol de meio-dia. Vamos ensaiar. Aí era um ensaio assim parcelado, né? Que quem tava em cena ensaiava, quem tava fora dentro ficava na sombra esperando, porque ninguém dava conta. Não tinha como. Aí a gente ensaiou, chegamos na casa que a gente ia ficar pra almoçar, arrumar as coisas, voltar pra praia que a gente tinha que apresentar. E como foi? Como é que foi? A Dani já perguntou como é que foi essa questão, mas eu quero dizer o seguinte, como que foi a recepção das pessoas também, a peça? Vieram uns maluquinhos lá de Santos Dumont, tal, apresentar uma peça com essas roupas pesadas. Só rachando. No calor da praia. praia. Da praia. 2 horas de noite. Que tranquilo, então. Mas em Niterói os dois foram muito bons, né? Mas é que foi muito diferente a experiência. Em Niterói, a gente, igual eu falei, era um quiosque. Era um espaço aberto, assim, na praia mesmo. Então, quando a gente estava ensaiando, o quiosque estava lotado, cheio de gente lá, e comendo, não sei o quê. E o pessoal acompanhou o nosso ensaio, assim, vidrados. Tinha uma moça lá que ela tirava foto, gravou, não sei o quê. E, assim, super inesperado. A gente estava só ensaiando, assim, não tava nem 50% que a gente costuma apresentar. Aí, quando foi à noite, o pessoal do quiosque também foi super solícito, fez divulgação, não sei o que e tal.
E aí tinha uma galera, assim, teve gente que tava na praia e falou, não, gente, vai ter um teatro agora ali, vamos apresentar, não sei o quê. Então deu um público bacana, sabe? Tem essa moça que a gente ficou na casa dela, que é prima do Alex, se não me engano, ela conhece um rapaz, que acho que a gente chama André, que ele é figurinista de uma série da Netflix, e ele foi assistir a gente. Legal. Você acaba fazendo aí um a gente faz um network, assim. Ainda mais Rio de Janeiro, assim. Rio de Janeiro é uma cidade que orgulha a cultura, né? Agora, você falando um pouco dessa trajetória, Dani, eu não deixo de pensar na luta que é pro artista no Brasil. Né? Isso que ele está falando de passar o chapéu é coisa que a gente ouve de quem começou há 50, 60 anos. Sim, e que ainda é atual. Que ainda é atual. Que ainda não deixa de Exatamente. ser um retrato, né, da viração que um artista precisa ter e fazer, né, para se sustentar. Exatamente. E continuar trabalhando. Né? Mas passar o chapéu, ele é uma coisa que ele é cultural mesmo da questão do teatro. É parte do histórico. Sim, não. Tá na história. Eu acho que mesmo se... parece que é assim, ganancioso falar isso, né? Mas mesmo se tivesse um incentivo, não sei o quê, eu acho que ainda é muito simbólico passar o chapéu. E é uma forma, talvez, me desculpe, mas da pessoa participar daquele momento, daquela construção. Sim. Né? Olha, que ele pode contribuir de muitas maneiras, inclusive materialmente, né? Com aquele espetáculo, com aquele artista. Mas a gente também não pode esquecer da obrigação do Estado, né, em relação ao cultura. Exatamente. Mas assim, como eles, né, existem muitos artistas hoje que estão passando do chapéu. Sim, para garantir o pão de amanhã, sim, para garantir a montagem da próxima peça, para garantir a ida e a vinda. Eu falo isso muito com os meus alunos em sala de aula, porque eu digo, o que seria de nós durante o período da pandemia se não fosse a arte? Porque mesmo os artistas, estando assim como nós, limitados em função né, da limitação física do contato, mas muitas produções né, foram criadas no passado, foram revisitadas, e revisitadas por uma galera nova, né, porque muitos filmes, novelas e tudo mais pararam de ser produzidos, né, você não podia mais frequentar cinema, teatro, então a gente começou a buscar essas coisas. Então, se fosse pra gente ficar dentro de casa, olhando para as quatro paredes, né? Se você pegava um livro, né, assistia um programa de TV, um documentário, então a gente começou a fazer esse tipo de coisa. E eu vi pessoas, não sei se lá no Isaac vocês tiveram isso, mas pessoas que depois, nesse pós-pandemia aí, voltaram, estão lendo mais, estão indo mais a teatro, música. Algumas pessoas começaram a aprender a tocar um instrumento musical, por exemplo. Sim. Né, porque eu moro próximo ao meu prédio, eu sempre ouvia aqueles desarranjos, desafios, eu achava super legal à noite. A pessoa lá aprendendo a tocar guitarra, e nem sempre era um jovenzinho. Sim, exatamente. O Isaac, ele surgiu pós-pandemia, na verdade. O Isaac, ele ainda é muito novo. Muito ele jovem. é um jovem bebê. O Isaac, ele foi inaugurado na última semana de 2022. Não, bem saindo. Né? Então ele ainda é um jovem. Um jovem a caminhando passos muito largos até, se a gente for considerar, né? Mas realmente, assim, a arte, ela foi um ponto muito importante durante aquela época. Todas as formas de arte, no geral. Todas. Gente, eu nunca desenhei tanto quanto na época da pandemia. Sim. Eu ficava em casa o dia inteiro, eu ficava desenhando. Mas o que eu vou desenhar, porque é o que tinha pra fazer, sabe? É a possibilidade do sonho, né? E como a gente ainda está, né, vivendo uma era de muita distopia, uma era distópica, né? Uma era onde a gente está cada vez mais assistindo o ser humano se degradando, né? Degradando tudo ao redor, né? O meio ambiente, a natureza, as relações, né? Sim. Então a arte é a possibilidade desse portal que fala assim, é possível sonhar, é direito sonhar. Acho que é um direito sonhar. E pegando carona nisso, sua experiência, ela tá gravitando assim em torno da
das artes cênicas, da dança, da palhaçaria. E aí tem um tópico aqui na sua mini bio, que é muito legal, que não é mini, né? Nada de mini essa bio, que é a contação de história. Eu sou apaixonadíssima, eu também sou atriz. E aí eu sou apaixonadíssima por contação de história, eu acho assim um mundo. Antes eu tinha uma imagem muito ignorante mesmo da contação de história. Eu achava que era simplesmente contar a história, né? Como se uma história contada fosse algo simples. Depois que eu fui mãe, eu me tornei uma contadora exímia. Porque meus filhos falam uma contação de história, eu fazia eles dormirem contando milhões de histórias. O livro acabava e eu precisava inventar histórias. E aí eu queria entender como que essa contação de história chegou e como que ela se dá hoje na tua vida. Então, a contação de histórias, ela chegou indiretamente durante o processo do primeiro contato com a palhaçaria aqui. Acontece. Aqui na cidade existe um projeto chamado Leiturama. O Leiturama, ele era um projeto da Aline e da Ama, né? Isso. E o Leiturama trazia uma biblioteca a céu aberto. Então, a cada 15 dias, a Aline e outras pessoas que eram do projeto pegavam os livros que eles recebiam de doação, traziam para a praça, deixavam ali para quem quisesse pegar e levar, e daqui a 15 dias devolver, doar outros livros e por aí vai. E nesse processo das oficinas de palhaçaria, a gente acabou tendo contato com o Leiturama. E ali foi surgindo meio que uma parceria. Eventualmente, eu e a minha irmã, a gente entrou para a equipe do Leiturama. A gente foi convidado, né, pelo Thiago e pela Josi, que estava na coordenação na época, para compor a equipe do Leiturama. Então, o mesmo processo. Pegava o livro, levava para a praça, pessoas pegavam emprestado e por aí vai. E aí, nessa questão, né, eu e a minha irmã, a gente tem essa veia artística, assim, né? A minha irmã, um dia que a gente estava no Leiturama, tava cheio de crianças correndo, não sei o quê. Vamos cegar essas crianças. Aí a gente... Não, vamos contar uma história. Pegamos pra contar uma história. Assim, minha irmã conhece zilhões de histórias. Minha irmã é apaixonada por literatura. E aí minha irmã pegou pra contar uma história pras crianças. As crianças se sentaram e ficaram quietas ouvindo. Assim, gente, bem, parece que era impossível as crianças ficarem quietas ouvindo a história. Mas ficaram. E aí nisso, o contar histórias do Leiturama acabou se tornando um pouco mais habitual, assim. A gente não ia só levar o livro. A gente levava o livro e contava uma história, para que as crianças estivessem lá. E aí começaram a chegar convites. Que uma apresentação na minha escola, não sei o que, tal. E a 14 Risos, ela tem uma dificuldade muito grande com o horário, né? As pessoas trabalham, Flávio trabalha de turno, e não sei o que, e tal. Então era muito difícil. O Leiturama tinha um pouquinho mais de facilidade de pessoal. Então a gente começou a propor levar o Leiturama. E aí a gente levava a contações de história para as escolas. E a minha irmã, a gente rodou, acho que todas as escolas da cidade. Sim, provavelmente. Contando histórias. E aí a gente tentava, o máximo possível, ir atrás de histórias mais assim, obscuras, né? Que nem todo mundo conhece. Porque acho que é aí que fica o legal, sabe? Você ir atrás das histórias que as pessoas nunca ouviram. Sim. Porque todo mundo adora ouvir a história de Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, etc. Que eu adoro também. São histórias que caminham com a gente na nossa infância. Sim. Mas é muito legal você ouvir histórias que você não conhece, assim. Você nunca ouviu falar. Então a gente ia atrás de lenda indígena, lenda africana, Bacana. conto de fada árabe de 1500 e histórias assim muito desconhecidas para o público geral. E aí a gente ia assim, contava essas histórias nas escolas, e aí a gente só contava, e aí dessa vez a gente, vamos botar uma repente a mais, vamos lá, então um fantoche, vamos fazer uma roupinha assim, e vamos. E assim, eu acho que a gente tranquilamente passou por todas as escolas da cidade. Que ótimo. Mais uma vez um convidado aqui do podcast que fala sobre a imbricação entre arte e educação. Sim. A gente não consegue desassociar a educação da cultura e a cultura da educação. É impressionante, né, Gil? Isso ficou latente, né, nesse projeto nosso aqui do podcast. E te ouvindo falar, Ayuri, eu fiquei pensando que esse
produto, que esse podcast, daqui a 10, 15 anos, esperamos nós, seja ouvido, né, por outras pessoas, por outros artistas e fazedores de cultura, porque é um espaço que se propõe a isso, mas que também revela muita coisa nova, né? É um espaço que apresenta muitas descobertas, né? A gente sempre fala que Santos Dumont é celeiro de artistas e tal, mas pouco se sabe da história, do cotidiano, das vivências, das lutas desses artistas, né? Do tipo de organização que é produzido entre eles, do passar o chapeuzinho nos dois sentidos, né? Isso é bacana. Então ele vai ser um documento aí histórico, né? Material, vamos dizer assim, mas também que ele sirva para impulsionar, para provocar reflexões, né? Mas, durante a sua fala, eu não pude deixar de sentir, porque pra gente que está aqui no estúdio e tem esse privilégio de estar aqui no tete a tete, o sentimento é uma coisa muito forte, né? Essa questão da juventude, né? Da juventude nesse envolvimento com a arte, né? E do quanto ela é tanto promotora quanto consumidora, né, da arte. Isso é muito bacana. Fala pra gente um pouquinho desse olhar seu. Você é jovem, enfim, ponto, né? Porque a gente sempre ouve dizer o seguinte: Santos Dumont é uma cidade que não tem nada. Cidade do Latinha. É uma cidade do Latinha. É uma cidade. Uma cidade o quê? Latinha isso, Latinha aquilo. Né? Coisa de mineiro que sai do Thames, né? Enfim. Do Latinha. Do Latinha. Adoro. E a gente fala, cara, tem tanta coisa bacana nessa cidade, tem tanta coisa boa sendo produzida. Acho que também tem a ver com o complexo de vira-lata que o brasileiro tem, sim, né? sim. A gente Tudo sempre que é de vai fora. olhar o que é de fora, o gramado do vizinho que é mais verde, né? Impressionante Não, isso, o filme Ainda Estou Aqui jamais vai ganhar um Oscar. Jamais vai ganhar o Oscar. Não temos Exatamente, não temos competência para isso, não temos isso, só carência, né? Não, é muito difícil, assim. Mas o que você falou é uma coisa que eu tenho sentido cada vez mais na pele agora dentro de sala de aula, né? Porque, né, eu só há 2 anos dando aula de teatro. Isso. E é muito louco, assim, porque eu penso na minha época de escola, que na minha época de escola meu desespero era entrar de férias. Assim, gente, sempre gostei muito de estudar. Mas mesmo gostando de estudar, meu desespero era entrar de férias. Eu quero entrar de férias, eu quero ter meu tempo pra ficar dormindo, ou jogando videogame, ou fazendo o que eu quero. Eu não quero ficar indo pra escola. E eu acho muito engraçado quando chega assim, meio de ano, ou final de ano, assim, gente, não, vai ter férias do teatro com os meninos assim, de 10, 11 anos, assim, não pode ter férias. Como assim eu ficar de férias do teatro? Eu falei, gente, a gente também a gente precisa descansar. Mas eles estão cada vez mais, assim, envolvidos. Acho que a minha geração se envolveu muito com arte, porque você tem muitas pessoas que entraram pra arte e continuaram ali. Pessoas que entraram e acabaram sendo para os caminhos, mas pessoas que vivem disso até hoje. Galera da minha idade, principalmente, e tal. Mas acho que vendo os meninos que eu dou aula de 17 anos para baixo ali, principalmente os mais novos, de 12, 13, eles são muito envolvidos, assim, eles se agarram muito nessa questão do teatro, né, que é o que eu tenho mais vezes para falar, como uma coisa muito importante, assim, eles estão ali porque eles querem estar ali, porque eles gostam disso de verdade. Não sei qual deles, ou pais, né, que tem alguma intenção de seguir isso pra vida. Mas eles... É um sentimento muito grande que eles têm por isso. Talvez isso agora nem seja tão importante, né? O mais importante seja o processo, né? Isso. O processo de exercitar e aprender tudo que o teatro desperta, né? E eu mesmo, quando eu comecei, eu não tinha intenção nenhuma Exatamente. de seguir no descobrindo. Foi um processo que eu entrei um pouco por obrigação. E a minha mãe me forçou um pouco. Mas eu entrei ali por causa desse incentivo familiar e eu fiquei pelo gosto.
que era bom, era legal, era engraçado, Olha era quanta divertido. coisa você desenvolve no teatro, né? Quantas habilidades pra vida. Muito além do teatro, né? Pra vida. Acho que a arte, assim, qualquer prática artística, ela se mistura, elas se complementam muito. Eu lembro uma vez eu estava fazendo uma oficina de palhaçaria com a Glauci Fragoso, lá em Juiz de Fora. Ela é uma palhaça lá do sul. E ela foi na oficina de palhaço, eu fui fazer. Na hora que ela me viu, assim, ela virou pra mim: você dança, não dança? Ué. Aham. Eu dançava, assim, não dá pra ver. Assim, não, aí ela falou assim, ela falou que eu lembro muito disso. Assim, quando a pessoa ela é de alguma área da arte e ela começa a fazer outra, tudo começa a se misturar, assim. Eu acho que é muito engraçado, assim, você vê como é que as pessoas elas vão chegando e vão ver uma amálgama, né, de arte e habilidades que você vai desenvolvendo loucamente. Sim. Você aprende a cantar, você aprende a dançar, você aprende isso, você aprende aquilo. Coisas que você não imaginava que você conseguiria. Sim, timidez, né, oralidade, comunicação, relação interpessoal, visão de mundo, política, senso crítico. E nesse podcast a gente tem visto muito isso, né, Dani? Sim. Porque É muito rico. é muito rico. São uma arte que se integra à outra, uma cultura que complementa a outra, que caminham juntas. Isso é muito bacana, né? Isso dá uma outra visão, tanto de arte quanto de mundo, né? Pois é, mas ele também traz uma história que eu acho muito interessante. Ele falou, num determinado momento, assim, não, porque a gente tem questão, a 14 Risos tem questão com o horário, né? Sim. Porque Fulano todo mundo trabalha. É. E aí, assim, o teatro também é um trabalho, né? É. O ofício da arte é um É um super trabalho. A gente Muito. sabe o quanto trabalho a gente Muito trabalho. né? Mas é aquilo que a gente já falou, né? Um artista brasileiro que precisa ser professor durante o dia, médico durante o dia, serralheiro durante o dia. Exatamente. E à noite tocar seu violão no bar, e à noite fazer seu show, e à noite fazer seu espetáculo. Mas também me chama a atenção porque você cursa engenharia. E Isso. aí, como é que surge a engenharia? E olha como o ser humano tem muitas facetas, né? Muitas. É louco. Muitas. Então, a engenharia surge num processo muito maluco, assim. Porque eu sempre gostei muito da área médica. Ó, começou errado, né? Eu gostei muito da área médica. E quando eu era muito pequeno, eu gostava muito dessa área. Eu falava que eu queria ser médico, não sei o quê. E aí eu tentei algumas vezes, eu não passei. Eu assim, gente, saber... Talvez eu não goste tanto. Mas eu sempre gostei muito de matemática. Eu sempre gostei muito de exatas. Matemáticas, tudo assim. E a minha irmã é arquiteta. E a minha irmã ela faz doutorado em arquitetura. E sempre vi ela de coisas de projeto, tal. Assim. Gosto dessa área da arquitetura. Mas eu gosto de uma coisa mais exata, assim. Menos desenho, menos social. A arquitetura é muito artística. E eu, apesar de artista, eu não sou tanto assim do desenho, da coisa. Eu gosto muito de matemática e acho que engenharia pode ser um processo maneiro. E aí eu falei assim, mas artes cênicas. Mas artes cênicas é Ouro Preto, São João del Rei, é tudo muito longe. Gente, fora tá aqui do lado, sabe? Aí eu acabei optando pela engenharia civil. E aí você Porque fez conta da universidade. Conta da universidade, é mais perto. Eu tinha mesmo, perdeu o tempo. Eu tinha essa paixão muito grande pelas exatas e pelo projeto, pela essa coisa. Descobri dentro da engenharia que eu não gosto disso, não interessa, na verdade, mas estou lá. Tá se experimentando de outras maneiras, né? Com E assim, também tem uma questão. Quando eu entrei na faculdade, em 2017, a questão da arte como fonte única de sobrevivência estava meio que impossibilitado, assim. Tava meio difícil. Era um momento, politicamente falando, muito difícil para o artista. Sim. O incentivo não estava legal. A questão, no geral, assim, o incentivo artístico, tanto para fazer arte quanto financeiro para o artista, não estava maneiro. E eu digo tanto no âmbito nacional quanto no âmbito municipal. Eu não via uma possibilidade muito grande de continuar trabalhando com arte dentro de São Paulo. Mas eu não queria ir embora com isso também. Eu falei, então eu vou tentar procurar uma coisa que seja mais segura,
e que eu possa ali ter uma carreira fixa e fazer da arte o que eu gosto, mas de forma secundária. Mas acho que é uma realidade que mudou muito nos últimos anos, né? Felizmente. Sem dúvida. Então, cada vez mais, eu tenho certeza que eu não preciso mais tanto da engenharia, né? Talvez, se Deus quiser, eu vou sair no momento da engenharia, eu gosto, sempre que eu não gosto, eu detesto. Dá. Você formou? Chegou a formar? Tá estudando? Eu estou estudando ainda, mas A gente vai passar esse podcast depois que você terminar para os seus professores. Não virem. Eu tô estudando a passos curtos, eu tô tentando formar, mas tá difícil. Mas é interessantíssimo te ouvir, porque a gente também vai fazendo muita... A gente também, né? A gente fez muitas formações ao mesmo tempo e parece que nada dialoga com nada, mas sim, no final tudo dialoga. Sim. E é muito importante a gente entender também as linguagens possíveis, né? Que vão ampliando, né, o nosso repertório, assim. Eu acho que você vem de uma família artística, então, assim, de cara eu sinto já que tem muitas possibilidades de ser, né? E por que não estudar engenharia e depois, ok, não quero essa engenharia, posso tentar outras, né? Ou de outra maneira, criar um laço social da engenharia, enfim, né? Dar uma outra pegada. A gente está se encaminhando para o fim. Exato. Né? Já. E eu quero, antes de qualquer coisa, pedir para você divulgar as redes de todos esses projetos que você citou. Vai ser um desafio. Pega o celular para a gente poder fazer uma colinha. Pra gente divulgar também os trabalhos de vocês. E no nosso Instagram, Dedo de Prosa, a gente também replica as redes. Depois eu vou te pedir fotos desses trabalhos pra gente também reproduzir lá no nosso Instagram. Para o povo de Santos Dumont também, né, saber e prestigiar o trabalho desses artistas. E de fora também, né? Não só o povo de Santos. O meu Instagram, mas que ele é difícil, né? Essa pessoa não gosta de Instagram complicado. Porque o meu Instagram é _birthday boy. Pera aí. 0 no lugar do O. Então, aí já é coisa de... Né? Mas se você procurar a Yuri, você me acha, pelo menos. Tá. A-I-U-R-Y. A Yuri Luciano, você me acha. Tem a OCA, a Ocupação Cultura e Arte, que é a nossa associação, que é @oca_sd. Ótimo. Aí tem a... Achei, já te achei. CIA 14 Risos, 1414, né? @CIA 14 Risos, que é a nossa companhia. Essa já sei. Que é a nossa palhaçaria. O JC, ele não tem um perfil no Instagram. Agora, cadê? A escola de teatro onde eu dou aula é @artecultura Isaac com 2 As. E a nossa companhia é @comparsa SD, que é a Companhia Artística São Dumonense, que foi pro Rio com o Bia. Gente, em breve mais coisas, se Deus quiser. Quanta coisa, quanta iniciativa esse jovem rapaz Exato. lidera, participa, idealiza e executa. Depois dizem que os jovens não querem nada com nada. E aí, sério, não, em Santos Dumont é muita coisa boa sendo produzida, é muita gente boa trabalhando, produzindo mesmo arte, produzindo cultura. E a gente tem que parar um pouco com esse discurso chato da latinha, né? E começar a olhar para essas potências que a gente tem na cidade, né? Então, a Yuri, te agradecer novamente em nome do podcast mais charmoso de Santos Dumont. Um dedo de prosa. Você não tomou cafezinho, não comeu bolo, mas fique à vontade. Bebi muita água, porque eu falei bastante. Não, mas é pra isso mesmo. Então, te agradecer, viu? Desejar sorte. E brigadão. Obrigada, Dani. Obrigada, Gi, pelo prazer e a oportunidade de estar aqui aprendendo sobre a cultura riquíssima, super diversa de Santos Dumont. Essa carioca caída de paraquedas aqui em Minas Gerais, porque eu amo essa cidade, eu amo esse estado. E é isso, brigadão. Obrigada, Isaac, na técnica do nosso podcast. Isso aí. E para você que nos acompanha, fique ligado que daqui uns dias voltamos com mais um episódio do nosso podcast Um Dedo de Prosa. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado.